estúdio aqui da nossa televisão, o grande historiador acatiense Antero Pereira Filho, meu amigo particular, sinto muito orgulho, e todas as vezes que eu falo com o Anterinho tem uma aura maravilhosa, faz bem a companhia dele pra gente, e quando ele se faz assim, acompanhar pelo nosso querido Marciano Ponciano, as coisas ficam melhores ainda. Então sejam bem-vindos aqui ao nosso programa, o Marciano, que podemos chamar de idealizador, né, Anterinho? Claro. Né, desse grande projeto que é a coleção Terra Aracatiense. Eu tenho aqui já alguns exemplares, daqui a pouco a gente vai mostrar para o nosso público. Seja bem-vindo o nosso querido Anterinho e o nosso querido Marciano Ponciano. E hoje é o grande dia. Hoje é o livro, como o Anterinho diz, o caderno sobre a ponte Juscelino Kubitschek. Sejam bem-vindos e boa tarde. Tato, muito obrigado pelos elogios, eu não mereço tanto, a bondade sua. Boa tarde ao povo do Aracati. E realmente o idealizador dessa história toda é o Marciano. Foi o homem que me incentivou para que a gente pudesse publicar esse caderno de história que marca o número 1, né, do selo Terra Aracatiense. Então, em comemoração aos 50 anos da inauguração da ponte Juscelino Kubitschek, nós estamos lançando esse caderno de história, contando a luta política que tiveram os nossos conterrâneos, Ernesto Valente, Beni Carvalho e tantos outros cearenses que faziam parte da Câmara Federal naquela época, de 55, 56, 59, e que trabalharam para que Aracati pudesse sair do isolamento em que vivia até então e fosse concretizado um sonho, como o Ernesto Valente dizia, um sonho de 2 séculos, que foi a construção da ponte Juscelino Kubitschek. Desde a época do Império que se falava. Exato. E hoje essa publicação vem resgatar essa história, contando essa história, não só contando a história, mas também mostrando em fotos a época da construção, canteiro de obras, fotografias do dia da inauguração. Então, é um trabalho interessante que teve como idealizador e o incentivador maior, o meu amigo Marciano. Marciano, antes de nós adentrarmos aqui na seara da ponte Presidente Juscelino Kubitschek, essa publicação de hoje à noite, concorrida publicação lá na maçonaria do nosso querido Antero Pereira Filho, me fale um pouco aqui desse projeto, dessa coleção Terra Aracatiense. Eu já tenho aqui, deixa eu trazer aqui para o Lúcio, o Marciano nos trouxe aqui para que nós pudéssemos mostrar ao nosso público algumas já dessas publicações. Essa aqui, que é Poetossíntese, caderno de literatura. Essa outra, caderno de literatura, também Poetossíntese, é uma coletânea, né, de escritores aqui de Aracati, Célia Bernardo, Moacir Moran, Manuel Lima, próprio Marciano, Solange Guimarães, grande escritora, por sinal, Arnaldo Lima, Rosângela Ponciano, que é uma estrela, Mirela Costa. Essa aqui, Coisas Velhas Saídas da Beira do Túmulo. Olha só que coisa linda. Esse é um livro bastante premiado também. Raimundo Herculano de Moura. Me fala desse projeto Terra Aracatiense, que coincide com o título do livro do grande Abelardo Gurgel Costa Lima, nosso Abelardo Velho, né? Um livro que é o livro referência, né? Da história do Aracati. Boa tarde, Marciano. É um prazer tê-lo conosco. Boa tarde, tá? Prazer também redobrado estar aqui. Na verdade, esse trabalho com literatura vem permeando a própria história do Grupo Lua Cheia. Logo quando da sua fundação, em 1990, nós lançamos um projeto de divulgação de poesia intitulado Poetossíntese. E naquele momento nós começávamos, na verdade, isso que hoje se tornou num selo editorial que é o Terra Aracatiense. A proposta do Terra Aracatiense, no caso das coleções, tanto do caderno de literatura como dos cadernos de história, está exatamente proporcionando o acesso da população a informações tanto sobre literatura quanto história. Temos sempre a preocupação de estar colocando esse material, esse acervo que é organizado, para atingir exatamente cada vez mais uma parcela significativa da população que não tem acesso a esses bens culturais e que, de certa maneira, nesse formato, né, mais diminuto, mas não menos importante, a viabilidade também econômica do próprio livro.
haja visto que nós temos como público preferencial estudantes e sociedade em geral. Marciano, eu inclusive liguei para o Anterinho, lá do Rio, onde eu estive fazendo um curso. Estava lá dentro de um C procurando um livro para presentear o Anterinho. Não sei se ele gostou do presente, que fala a respeito da vida social e da abolição da escravatura em Mossoró, que tem tudo a ver com Aracati. E lia, naquela oportunidade, uma publicação da revista Caros Amigos, dando conta, publicação atual já, dando conta que, segundo o IBGE, 17%, apenas 17% dos brasileiros têm o costume de comprar, e não somente comprar para enfeite de prateleira, não é? De biblioteca, mas também de ler. O que é que você acha desse dado? O Aracati está nesse rol dos devagar quase parando no que diz respeito à leitura, porque me parece que se uma caminhada de 1000 léguas começa pelo primeiro passo, o primeiro passo já foi dado, porque eu tenho certeza que essas publicações, que são dos escritores do Aracati, que falam muito desta terra, podem propiciar, principalmente nessas novas gerações, o gosto pela leitura e o entendimento quase que total e absoluto da história do nosso município, que a única coisa que nós temos aqui para dar e vender é história, né? E história, o Aracati vai muito bem, obrigado. O que é que você acha desse dado em comparação com a realidade que nós vivemos aqui no nosso município? Eu acho que essa é uma realidade do país, né? Nós temos, na verdade, esse desafio por vencer. Mas eu vejo com otimismo, por exemplo, esse trabalho que nós realizamos, porque é incrível como as pessoas têm interesse por material que é escrito ou por aracatienses ou sobre o Aracati. Tem nos despertado grande entusiasmo nesse sentido. Inclusive, tem sido um dos temas recorrentes na nossa conversa com o Anterinho, falando exatamente isso, quanto a população é aberta a adquirir os livros, a querer saber sobre a cidade de Aracati. Então, assim, dentro dessa perspectiva, a gente tem um dado interessante sobre o prazer da leitura, né? No sentido de que falar da nossa cidade, como você bem disse, que tem história para fazer dezenas, centenas de livros, na verdade, quando a gente percebe que há na população um estímulo por esse objeto de estudo que é a nossa cidade, que são seus artistas, isso nos deixa muito felizes e certamente, se a gente puder estar dando a colaboração no sentido de proporcionar à população esse incentivo à leitura, certamente ficaremos muito satisfeitos com mais esse objetivo, que é, a meu ver, primoroso, né, tendo em vista que é através da educação, através da informação, que nós alcançamos o progresso sustentável. Né? Marciano, é tão difícil quanto eu imagino fazer cultura aqui no Aracati, porque eu recebi nesses dias existem várias formas de cultura, né? Vários nuances de cultura. Eu recebi aqui da quadrilha Filhos Nordestinos, que é uma tradição popular, cultural, está arraigada, está impregnada na pele do povo nordestino, essa questão das quadrilhas juninas, né? Isso vem desde quando o mundo é mundo. E o pessoal da quadrilha reclamava da Prefeitura Municipal no que diz respeito à não realização do Bons Ventos, né? Do arraiar dos Bons Ventos. Não querendo adentrar essa seara de prefeitura ou de política, eu não quero falar a respeito disso, eu quero falar dessa dificuldade de se fazer cultura neste país, sobretudo no interior. É muito difícil. Por exemplo, o Anterinho é um empresário, é um cidadão da sociedade, não é? Agora eu falo para aqueles que estão loucos para publicar alguma coisa, para ter o seu CD com as suas músicas, não é? Diversas formas de cultura, Anterinho. E tem toda essa dificuldade dessas publicações. Partem para a iniciativa privada, é muito não, porta na cara, vai numa secretaria, nunca tem dinheiro para aquele fim. É tão difícil assim quanto a gente imagina, porque você me parece que faz cultura praticamente braçal. Você vai lá, você apresenta o projeto, você mantém aquele site, que por sinal é maravilhoso, o site do Lua Cheia na internet, e você é um grande campeão dessas lutas, né? Você luta com muita dificuldade, eu reconheço isso. O que é que você diria, até como mensagem para aqueles que estão nos assistindo agora e são escritores de alcova, não é? Aqueles que são compositores, estão loucos para lançar um CD, mas falta aquele incentivo, e quando saem a calçada, dá vontade de retornar, porque sabe que é só não. O que é que você diria para isso, Marciano? Eu diria que esse momento que nós estamos hoje vivenciando, tão interessante, com a própria criação do selo editorial, a participação
João de Anterinho, né, como parceiro, como amigo dessa luta também, que não é sozinha, eu digo que nessa trajetória, por exemplo, de 19 anos que o Lua Cheia faz esse ano, na verdade não é um trabalho apenas isolado. Nós temos a participação de diversos autores, pessoas que colaboram direto ou indiretamente para a realização desse trabalho. Concordo com você, sim, que é muito difícil fazer arte em Aracati, mas essa também não é uma problemática somente da cidade. A gente sabe que há uma defasagem no que diz respeito às discussões sobre arte, sobre cultura em todo o Brasil. E isso é fato porque até no início do ano 2000 nós recebemos diversos grupos de expressão nacional, a exemplo do Centro do Núcleo de Teatro da Unicamp, que é o LUME. Nós tivemos aqui a presença também da Companhia Menino da Lua, de Campinas. Tivemos o Barracão Teatro, que foi responsável pela preparação dos atores daquela minissérie Hoje é Dia de Maria. E, na verdade, no diálogo com esses atores, que tem ali o eixo Rio-São Paulo como experiência, nós percebemos que, salvo as proporções, os problemas são os mesmos. Então, a gente não tem uma ótica regional nem local. Lógico, nós temos muito mais dificuldade, inclusive pela maneira como a própria precariedade do nosso comércio, a questão do desenvolvimento industrial, isso tudo certamente acarreta uma série de defasagens. Agora, no que diz respeito à criação e implementação de políticas públicas, hoje no município de Aracati nós temos avançado no sentido de, isso eu falo a discussão da classe artística, nós temos avançado nesse sentido porque hoje nós temos em Aracati um instrumento interessante de diálogo, que é o Fórum de Cultura da cidade. O que é o Fórum? O Fórum é um espaço democrático de participação. Não confundir o Fórum com o Conselho. Isso, participa todos os artistas. Inclusive, nós estaremos entrando em contato com os próprios filhos nordestinos para que estejam conosco no Fórum. É a partir do Fórum que se emanam as discussões que são levadas e pautadas dentro do Conselho. O Conselho, como nós já tivemos aqui em um outro momento falando, o Conselho tem uma pauta, ele é formado, 50% tem cargos que são compostos pelo governo e 50% da composição do Conselho são sociedade civil organizada. Então, é difícil para nós que estamos no Conselho, eu, por exemplo, represento o Instituto Museu Jaguaribano. É difícil para nós que estamos lá representar com dignidade a grande diversidade cultural que tem o município de Aracati. Então, elencamos o próprio Fórum de Cultura como espaço para estar exatamente atendendo às diversas demandas de todos os segmentos, seja da dança, do teatro, da poesia. Mas aí vem aqui o puxão de orelha, tá? Nós temos 19 anos acreditando, sim, que é possível criar um movimento sustentável a partir da participação popular. Agora, os nobres colegas também têm que fazer a sua parte. Os nobres colegas têm que ir para lá, dialogar conosco e não simplesmente ficar à mercê das benesses ou das amizades políticas, quando, na verdade, a gente percebe que a maioria das solicitações, elas são feitas para eventos pontuais. E é muito difícil a gente perceber entre aqueles que fazem arte a preocupação por uma discussão mais ampla, não de uma política de governo, mas de uma política de Estado, que coloque, por exemplo, na estrutura de governança do município a participação efetiva da população, com a criação de mecanismos para isso, a própria criação da política de editais, a própria criação de um fundo municipal de cultura. Então, todas essas questões... A gente poderia dizer hoje, Marciano, desculpe interromper, que nós ainda não temos, quando deveríamos ter, um calendário cultural para o município, ou seja, tudo aquilo em matéria de cultura que nós iremos festejar, que nós iremos relembrar durante o ano. Me parece que o Aracati ainda não tem esse calendário cultural, né? São muitas datas importantes que ainda passam despercebidas aos olhos do grande público, não é? Exatamente. Nós temos, na verdade, um município, ele é incrível, eu vou dizer isso e tenho certeza absoluta, nós fazemos muita coisa no município no que diz respeito à cultura, à arte. Mas são movimentos que têm protagonismo em algumas instituições. A exemplo do Solar das Clotildes, do Lua Cheia, do próprio museu, que trazem sua própria programação. Acho que, a partir desse novo nível de discussão, a gente vai exatamente poder pautar
o que é importante para a população do Aracati no sentido das suas expressões culturais, das suas expressões artísticas. E aí está elencando, por exemplo, a festa de Nossa Senhora do Rosário, que é uma festa importante da cidade. Todo o município tem que abraçar para poder potencializar não somente esse turismo de praia, mas quem sabe também fazer um turismo regional, né, congregando todas essas comunidades, cidades vizinhas, que sempre vêm para a festa São Sebastião, mas que falta certamente um nível de organização maior para a gente poder ter uma experiência positiva como a de Mossoró, que faz a festa de Santa Luzia, uma festa brilhante, uma festa, né, para todos os gostos. Então, na verdade, não tem segredo, Tássio. A gente precisa participar, a gente precisa deixar desse pessimismo, né, de estar sempre reclamando. Acho providencial a reclamação dos filhos nordestinos. Fica aqui o nosso convite para o próximo encontro do Fórum. Nós temos um blog que divulga exatamente as reuniões do Fórum. Se vocês, ouvintes, quiserem participar, estiverem atentos a essas reuniões, lá tem exatamente a pauta de 6 reuniões já pré-agendadas para que a gente possa estar se reunindo. Excelente. Olha, eu queria mandar um abraço para a nossa querida Amélia de Canoa Quebrada. Amélia, um abraço para você. Está mandando um abraço também para o nosso querido Anterinho. O Jerônimo Monteiro colabora aqui com as nossas palavras, dizendo, Tássio, parabéns ao Anterinho, e diga para ele que realmente eu sinto uma dificuldade imensa no que diz respeito a essa questão cultural. Eu estou há 15 anos tentando lançar um livro sobre o esporte do Aracati, e infelizmente não consigo, falta ajuda e incentivo. O nosso amigo Aníbal, que está nos assistindo em Areia Branca, no Rio Grande do Norte. Que coisa boa. Manda um abraço para o Anterinho, o nosso mascate cultural de Deus Salles. Manda um abraço para o nosso querido Anterinho. Tem aqui falando a respeito dos professores do Colégio Marista, daqui a pouco eu vou falar a respeito também. Um alô aqui para o nosso amigo Eduardo, lá na Duque de Caxias. Todas essas pessoas colaboram aqui com o livro do Anterinho, mandando 1000 felicitações. O nosso amigo Valdeci, lá da Beni Carvalho. O nosso amigo Juanito também manda um abraço para o Anterinho. E a turma do Beco do Museu parabeniza e manda um alô especial para o Anterinho e o seu restaurante preferido, a galera do Chicão Lanches. Anterinho, voltemos aqui à nossa pauta principal, que é o livro de hoje à noite. Lúcio Reis, mostra aqui o convite. Esse é o convite oficial do lançamento de hoje à noite. Está aqui. Aproxime, Lúcio, aproxime, bote no quadro. Aí, Lúcio Reis. Ponte Juscelino Kubitschek, de autoria de Antero Pereira Filho. Hoje é dia 31 de julho, será sexta-feira, hoje, não é, às 8 horas da noite. Anterinho, essa ideia surgiu com toda a sua competência de escrever o incentivo do Marciano. Me fale um pouco a respeito dessa obra marcante aqui para o Aracati. Tá, é o seguinte, essa ponte que está sendo começada agora, que vem trazer um grande benefício para a cidade do Aracati, tem dado uma grande repercussão, não só aqui na nossa cidade, mas na imprensa de modo geral. Eu estava conversando com o Marciano, e nesses últimos dias, mais de 6 reportagens a respeito da nova ponte, e falando também a respeito da ponte Juscelino Kubitschek, dos seus 50 anos, foram publicados nos jornais da capital, Diário, O Povo, e sem falar nas reportagens das televisões de Fortaleza. Então, você vê a grande importância que é essa nova ponte do Aracati nos dias de hoje, que não é grande novidade se fazer ponte. Agora, você imagine, em 1956, o início de uma ponte para o Aracati, quando o Aracati vivia totalmente isolado. Nós não tínhamos estrada, né? Você, para atravessar do Poço Monteiro, que era do lado de cá do Aracati, para o outro lado, para o Porto de Alves, tinha que ser atravessado de pontões. Não havia estrada. O Aracati estava no isolamento total, que foi isso uma das causas do decaimento econômico e social do Aracati. Foi o isolamento. Qual era a nossa população naquele ano, no final da década de 1950? Em 1950, a cidade do Aracati não deveria ter no máximo 10 mil habitantes. A cidade, talvez não tivesse isso, 10 mil habitantes. A cidade, o município não, porque ele tinha ainda o Fortim, tinha Icapuí, tudo pertencia ao Fortim. Então você imagine a grande repercussão que está tendo essa nova ponte, inclusive com discussões através de jornais, de televisão, de artigos. Ela tem muita história. Exatamente. Agora você se imagine
como foi a repercussão dessa ponte há 50 anos atrás. Então, eu considero a construção da ponte Juscelino Kubitschek a maior obra para o Aracati, porque ela tirou o Aracati do isolamento econômico e social, né? Então, eu, no livro, que eu disse que não é livro, porque só é livro quando se põe em pé, mas é um caderno de história, ele conta exatamente todo o início do trabalho que foi feito. Com fotografias. Com fotografias, nós temos um livro, vem com mais de 35 fotografias. Vocês estão nos devendo. Eu anunciei aqui que nós teríamos... Mas infelizmente o livro está chegando daqui a pouco tempo de Fortaleza. Então, você imagine o trabalho que se teve. Então, eu conto no início do livro, em 1946 começou o trabalho, os primeiros as ideias, os projetos começaram em 1946. E somente a partir de 1956, 10 anos depois, é que foi dada a ordem de serviço para a construção da ponte. Então eu conto essa história política da luta dos nossos conterrâneos, nossos políticos aracatenses, como eu disse no início, que tiveram, junto ao governo federal, na época do Juscelino Kubitschek, para que essa ponte viesse para Aracati, e que eu considero a maior obra para o Aracati. Anterinho, essa ponte, como nós ainda vimos hoje, né? Aliás, nós vamos continuar a vê-la, porque ela não será demolida. Claro. Né? Ela durou quanto tempo? Ela começou em 56 e terminou em 59. A ideia parece que era para não ter assim, mas houve um prazo definido para que ela terminasse. E esse prazo foi cumprido, né? Ela começou em 56 e terminou no ano de 1958. Mas ela só foi inaugurada oficialmente no dia 27 de julho de 1959. Portanto, na segunda-feira última, vai 50 anos da sua inauguração. E essa ponte, a importância dessa ponte para o Aracati é tremenda. Não só para o Aracati, mas você vê que essa ponte, ela encurtou a distância entre Fortaleza e Recife mais de 300 quilômetros. Nos ligou ao restante do estado, e ao Rio Grande do Norte e à capital. E ela foi tão bem construída que na época da sua construção não haviam as carretas, os carros pesados e nem o trânsito que hoje nós temos nessa BR-304. O limite, inclusive, uma assentamento que era 25 toneladas. Você imagina, 25 toneladas. Passa por aquela ponte hoje carretas com 30 mil toneladas, 30 toneladas, 40 toneladas. E ela resiste, apesar de que a gente não tem conhecimento do estrago de que o tempo fez no decorrer desses anos. As grandes enchentes, o descaso com a falta de manutenção durante todo esse período. Então, é uma ponte que vem se mantendo ali, servindo não só o Aracati, mas a todo o estado do Rio Grande do Norte, inclusive até Pernambuco, porque há um encurtamento de distância muito grande através da ponte Jaguaribe. E ela tem muitas histórias. Eu estou contando no meu livro, no meu livrinho, um caderno de história, a história política da ponte. Mas você sabe que essa ponte tem muitas histórias tristes e histórias cômicas, inclusive, e histórias de amor. Porque por muito tempo, a ponte, quando ela era um local deserto, as pessoas, quando queriam namorar, também iam para a ponte. Quer dizer, era o lugar mais ermo da cidade, onde os casais também se desfrutavam. A ponte também tem essa história. Eu espero que algum escritor aracatiense que tenha conhecimento desse fato possam continuar. Eu escrevo a parte política e eles possam contar outras histórias da ponte Juscelino Kubitschek. Inclusive, nós temos aqui um exemplo, aqui em loco, viu, Anterinho, de alguém que foi namorar na ponte. Pois é um fato. Então pode revelar. A gente conta o pecado, mas não diz o nome do pecador, né? A ponte também serviu de cenário para grandes namoros, né? Tem alguns meninos também, né? Claro, naturalmente. Hoje já homens feios. Infelizmente, algumas tragédias também. É verdade. Olha, o Anterinho nos fala a respeito dessa resistência fenomenal da ponte, e hoje pela manhã a nossa equipe esteve lá no canteiro de obras da ponte Juscelino Kubitschek. Nós vamos ver aqui algumas imagens que a nossa equipe fez, justamente para que a gente saiba, né? Você que está em casa, que ainda não passou por ali, ou que se passou, não prestou muita atenção, ia guiando, deixa eu ver aí, são imagens de baixo para cima, naturalmente, nós estamos vendo, não é? E aí já, Anterinho, o canteiro de obras da ponte.
Olha só, as carretas, naquela época, bem lembrado aqui pelo Marciano, o limite era de 25 toneladas, isso já foi extrapolado há muito tempo, hoje passam milhares e milhares de toneladas ali todo santo dia sobre a ponte. Aí aquelas vigas, né, monstros que nós conhecemos, daquele concreto puro, aí já aquelas estruturas do início de 2002, né? Exato. A ponte, evidentemente, são imagens de quem, do Marcel? São muito bem feitas, essa imagem fala por si só, mostra a ponte evidentemente deteriorada, 50 anos, lá já se vai meio século, é muita coisa. Essa é uma imagem, deixa eu ver, é no sentido Aracati-Pedregal, né? Muito bem, aí o pessoal trabalhando, são imagens já atuais da ponte aqui de Aracati. Anderinho, a Pretinha Giló e toda a família estão lhe abraçando ao Marciano e a mim também. Então, um abraço para a Pretinha e toda a família Giló. Bom, não tem um mal que não traga um bem. Deixa eu trazer aqui uma boa notícia. Filho do Aracati, manifestação em cinema. Temos a satisfação, inclusive foi lido ontem lá na Casa da Câmara, de informar que o curta-metragem Um Louco na Praça, tributo a Gustavo Giló, foi selecionado e será exibido na mostra Olhar do Ceará, integrando a programação oficial da edição de número 19 do Cine Ceará. A mostra acontecerá dia 1º de agosto, amanhã, às 2 da tarde, no espaço Unibanco 1, no Instituto Dragão do Mar. O curta foi produzido pelo produtor fortalezense Regis Brasileiro, que estudou e capturou um pouco da história de Gustavo do Nascimento Giló, e da vida de nossa cidade, manifestada no tão conhecido Bloco dos Loucos. Assina aqui o nosso querido Elano Giló e a família Giló, na pessoa da viúva, do nosso querido Gustavo, de todos os filhos, né? Estamos lembrando aqui de Arthur Miron, meu querido amigo. Então vai aqui o nosso abraço e parabenizar a família e essa justíssima homenagem a um grande aracatiense que fez realmente história, o nosso querido Gustavo Giló e o pessoal da nossa famosa Praça da Coluna e do Bloco dos Loucos. Amperinho, deixo os nossos amigos à vontade para esse convite mais do que formal e informal para hoje à noite, no lançamento desse livro que você deve ter em casa. Não é ele fala de tudo, até da ponte. Mas ele conta a história política do município, a história social, cultural do município, dos grandes nomes. Aí nós vimos aí de Ernesto Gurgel Valente, de Beni Carvalho, até os nomes atuais, todos que trabalharam para que o Aracati tivesse esse benefício dessa nova ponte. Marcelo, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Gostaria de parabenizá-lo pela manifestação e dizer que nós estaremos lá, TV Sinal, para que nós possamos fazer essa cobertura e mostrarmos aqui na próxima segunda-feira. É sempre um prazer tê-lo conosco. E Anterinho Pereira Filho. Ô, Tato, eu queria aproveitar... Seu primo Rai Pereira está lhe mandando um abraço grande. Mas, querido amigo, eu quero aproveitar seu espaço. Pois não. E a respeito dessa notícia tão importante sobre o nosso querido amigo Gustavo Giló, dizer que no livro sobre a ponte, a frase inicial começa relembrando a figura histórica do seu Gustavo Nascimento, que foi o avô do Gustavo Giló. Foi um pedido dele ao Dr. Beni Carvalho que deu o início do projeto que se concretizou na ponte do Sargento Kubitschek. Pai de Gustavo, avô de Gustavo. O avô do Gustavo. Os mais velhos vão saber de quem eu estou falando. Seu Gustavo foi o homem que estava ao lado do Beni Carvalho esperando o pontão e que fez o apelo ao seu Beni Carvalho numa manhã de 1946. A partir desse pedido do seu Gustavo, foi que a ideia tomou corpo, se concretizou, se transformando na ponte. Então, feliz coincidência. Feliz coincidência, então, quando se fala do nosso querido amigo Gustavo, eu me lembrei exatamente que o livro começa citando uma frase do seu Gustavo Nascimento. Que coisa boa. Marciano. Bem, além do lançamento do livro, nós vamos contar também com a participação do Netinho Ponciano, do Carlinhos Medeiros, do Fernando Moura e também do Grupo Lua Cheia, que vai estar apresentando um recital seno-poético com poemas sobre Rio Jaguaribe, para trazer também essa relação, né, de uma obra com o próprio monumento natural que é o nosso rio.